Com as bênçãos de Deus, damos início à 103ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Geraldo Atleta fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, aproveitando a Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmos 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. Direito da criança e adolescente, artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetivos pessoais. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 102ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de junho de 2015. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovada a ata da 102ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 89ª sessão extraordinária, realizada no dia 22 de junho de 2015. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovada a ata da 89ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 90ª sessão extraordinária, realizada no dia 22 de junho de 2015. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovada a ata da 90ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 15/2015, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alumínio a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros e da outras providências. Solicita ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 04-217/2015, que responde ao requerimento 136/2015, de autoria da vereadora Ana Paula Neto Marchetti. 1. É possível a colocação de câmaras de segurança em todos os locais estratégicos do nosso município? Resposta. A administração já vem realizando estudos para a possível implantação de câmaras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade. O prazo de execução está atrelado à disponibilidade financeira. 2. Se sim, quando? Resposta prejudicada. 3. Se não, por quê? Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04-216/2015, que responde ao requerimento 135/2015, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. 1. Existe a possibilidade de implantar a iluminação pública no escadão lá da sede do Centro Comunitário do Jardim Progresso? Resposta, sim. 2. Se sim, quando? Resposta, no exercício 2016. 3. Caso negativo, por favor especificar o motivo. Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04-215/2015, que responde ao requerimento número 134/2015, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. 1. Porque até a presente data, a classe descentralizada da ETEC não está funcionando? Resposta. Não é do conhecimento do município a existência dessa classe descentralizada, por se tratar, conforme mencionado pela nova vereadora, de assunto pertinente à ETEC, Centro Educacional Estadual de Educação Tecnológica, Paula Souza, e Escola Estadual Professora Honorina Rios Carvalho Melo. 2. Quando começará a funcionar? Resposta prejudicada. 3. Favor enviar cópia do processo de implantação da classe descentralizada. Resposta prejudicada. Nota. A verdade é que, desde o início da obra do novo SESI, essa administração municipal vem realizando estudos de viabilidade para a implantação de uma ETEC ou de cursos de profissionalização e de especialização técnica com apoio do Governo do Estado, no prédio do antigo SESI, patrimônio do município. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04-214/2015, que responde ao requerimento 133/2015, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. 1.
A possibilidade de trazer para o nosso município a EITEC, no prédio que hoje é utilizado pelo SESI e que será em breve desocupado? Resposta sim, o Departamento Municipal de Educação, juntamente com a administração municipal, desde o início das obras da escola SESI, o município vem buscando entendimento quanto à futura utilização do prédio do atual SESI, pertencente ao município. E uma das alternativas em estudo é a implantação de cursos técnicos profissionalizantes em parceria com a Fundação Paula Souza. 2. Se sim, quando? Resposta prejudicada. 3. Se negativo, favor especificar o motivo. Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04-213/2015, que responde ao requerimento 131/2015, de autoria do vereador Augusto Canto. 1. O prefeito e a vice pretendem cumprir com o compromisso de retomar o serviço de transporte de estudantes aluminenses para outras cidades, conforme dito em reunião com a Comissão de Estudantes em 2013? Resposta sim. 2. Uma vez que o orçamento se recupera, o que impede o município de retomar o serviço neste ano? Resposta. Por mais que houve uma melhora na receita do município, ainda existem outras prioridades, além desta referente à disponibilização de ônibus aos estudantes universitários. É importante salientar que os estudantes não estão sendo prejudicados, pois recebem ajuda de custo com valor superior à média repassada nas cidades da nossa região. 3. Quando se pretende disponibilizar os ônibus aos estudantes novamente? Resposta. Será objeto de estudo e, em havendo possibilidade, será disponibilizado no futuro. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04-212/2015, que responde ao requerimento 130/2015, de autoria do vereador Augusto Canto. 1. Enviar planilha atualizada dos horários e itinerários dos ônibus circulares no município de Alumínio. Resposta. Segue anexa a cópia da planilha atualizada. 2. Quantos ônibus ficam à disposição da municipalidade para cumprir essas linhas? Listar por placa. 2. Segue anexo a cópia da relação dos ônibus que fica à disposição da municipalidade. 3. De que modo é calculado o pagamento à empresa concessionária? Por exemplo, por viagem, por carro rodando, por passageiro, por linha, ou mesmo pelo conjunto dessas modalidades, se conjunto de modalidades especificar. Resposta. A realização dos serviços prestados pelas concessionárias do transporte coletivo é feita conforme o novo projeto aprovado nessa Casa, Lei 1718, de 25 de março de 2014, onde no seu artigo 14, parágrafo 1º, 2º e 3º, está a forma de pagamento junto à concessionária. Segue anexa a cópia das notas fiscais. 4. Encaminhar fatura fiscal e respectivo comprovante de pagamento dos últimos 3 meses. Resposta. Não consta em nossos registros contábeis pagamento à empresa concessionária na data informada pelo nobre vereador. Deve se referir à questão 5, que é enviar planilha que compôs o pagamento mensal referente ao dia 6 de abril de 2015. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04-211/2015, que responde ao requerimento número 129/2015, de autoria do vereador Augusto Canto. Remeter o projeto a que se refere a resposta citada a essa Casa, tal qual protocolado ou proposto ao AirPlan. Trata-se de projetos de melhoria para o loteamento Recanto dos Pássaros, protocolado no AirPlan. Resposta do prefeito. Segue cópia anexa do processo. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de resolução 3/2015. Anuncio o recebimento do requerimento 155/2015, que requer a prorrogação por mais 180 dias de prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito criada pelo Decreto Legislativo 95/2013, de 7 de setembro de 2013, e nomeada pelo ato da Presidência 13 de 2014, para apurar se os valores apresentados pela Prefeitura como os devidos pelos contribuintes para a coleta de lixo estão de acordo com o contrato.
E se a pesagem do lixo confere com o valor pago pela municipalidade. Anuncio o recebimento do requerimento 156/2015, que requer a prorrogação por mais 180 dias de prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito, criada pelo Decreto Legislativo 89/2013, de 7/6/2013, e nomeado pelo Ato da Presidência 14/2013, de 19/6/2010, com a finalidade de averiguar possíveis irregularidades na instalação da empresa no Parque Industrial Municipal. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 157/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requer à mesa do ouvido plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação e registro em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Orlando Vieira Pinto, ocorrido no dia 25 de junho de 2015. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 25 de junho de 2015, Renatinho Watanabe, vereador, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 169/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa do ouvido plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Claudinei Ramos Pistilli, no dia 26 de junho de 2015. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 26 de junho de 2015, doutor Alexandre Amaral, vereador, Renatinho Watanabe, vereador. Passamos então ao minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Orlando Vieira Pinto e do senhor Claudinei Ramos Pistila. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 154/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, segundo nos consta, a documentação do imóvel que constitui o Parque Industrial Municipal, sito no bairro Briquituba, onde encontram-se instaladas, entre outras, as empresas de La Rioja e a SPAC, encontra-se em poder do Executivo, que teria retirado a documentação do cartório de registro de imóveis da cidade de Mairinque. Temos acompanhado essa questão de modo a permitir que, cumpridas as exigências legais, possam as empresas mencionadas receber o título definitivo da área e, com isso, aumentar investimentos e certamente gerar maior número de empregos. Diante disso, é que requer a mesa do ouvido plenário oficie-se. 1. A Prefeitura Municipal de Alumínio. A. Informe que a situação encontra-se o Parque Industrial Municipal João Pereira Guzmão, principalmente se a documentação do imóvel encontra-se irregular em poder do Executivo. B. De posse desses documentos, quando o Executivo irá realizar a cessão definitiva da área em favor das empresas La Rioja e ASPAC. 2. Ao cartório de registro de imóveis de Mairinque. A. A documentação do imóvel sito no bairro Briquituba, Parque Industrial João Pereira Guzmão, encontra-se irregular. O documento foi retirado pela Prefeitura. 3. A empresa La Rioja. A. Como se encontra o processo de regularização do imóvel, especificamente no tocante à cessão definitiva do terreno em que está situada a empresa? A Prefeitura tem mantido tratativas nesse sentido? 4. A empresa SPAC. A. Como se encontra o processo de regularização do imóvel, especificamente no tocante à cessão definitiva do terreno em que está situada a empresa? A Prefeitura tem mantido tratativas nesse sentido? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 22 de junho de 2015, Eduardo Delegacia, vereador. Vereador. 5 minutos com a parte. A razão do requerimento é meio óbvia, né? Nós acompanhamos já há algum tempo, do outro mandato, ainda quando o prefeito era outro, a situação da cessão definitiva dos terrenos às empresas que ali estão situadas. Por razões óbvias, né? Primeiro que preencheu os requisitos, né? Já está lá há alguns anos, gera emprego no município. E você vê, por exemplo, aí, o empresário que tem uma empresa e não tem o título definitivo do estabelecimento dele. Então, você imagine, no caso da busca de um financiamento, de um maquinário, de qualquer que seja o investimento que seja feito, a gente tem notícia que as pessoas às vezes acabavam colocando como penhora bem pessoal para investir. Isso é absurdo para o município que quer gerar emprego. Então,
da época passada, foi dada entrada no cartório de registro de imóveis em Mairinque, e nessa administração buscamos por diversas vezes informações, falavam que tinha um problema de matrícula, que tinha que ter um desmembramento, e que isso estava emperrado no cartório. Depois o problema era a crise financeira e as taxas que tinham que se pagar. Fomos levantar, à época, o valor da taxa, assim, era absurdo, de tão barato, né? É óbvio, para o Poder Executivo. Aí, da última vez que estivemos em Mairinque, tentando descobrir sobre isso, tomamos conhecimento de que a Prefeitura tinha retirado já todo esse documento, salvo engano, já há alguns meses. Aí a razão do requerimento é que a Prefeitura informe se de fato está de posse desse documento, se está tudo regular no Parque Industrial, e estando tudo regular, por que não fez a cessão definitiva do imóvel, no caso, as empresas La Rioja e a ICPAC, que já estão há muito tempo aqui, que geram emprego, geram renda para o município, que estão aguardando esse benefício. Então, nós esperamos ver respondido o requerimento, aí, tanto pelas empresas como pela Prefeitura, e, acima de tudo, que a Prefeitura, uma vez provocada para tanto, e que tenha essa documentação, que faça, de uma vez por todas, essa cessão definitiva às empresas, para quem sabe tenha aí elas uma maior capacidade de investimento e geração de mais empregos. São as minhas considerações, presidente. Continua a discussão, o requerimento. Nenhum vereador querendo usar a palavra, passamos à votação nominal. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo Delegacia. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Raimundo Azevedo Ferreira. Requerimento 154, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continuar a leitura dos requerimentos. Requerimento 158/2015. Senhor presidente e senhores vereadores, tramita nessa Casa de Leis o projeto de lei número 12/2015, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$300 mil destinado a serviço de conservação em escolas. Lendo a mensagem que encaminhou o citado projeto de lei, vemos que as escolas contempladas com as obras de reforma e manutenção são as seguintes: professor Isaura Krieger, engenheiro Antônio de Castro Figueroa e Manuel Neto Filho. Contudo, o que nos chamou a atenção foi a aprovação de projeto de lei semelhante em setembro de 2014, o projeto de lei 39/2014, ocasião em que foi aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$900 mil, onde duas escolas acima citadas, Isaura Krieger e engenheiro Antônio de Castro Figueroa, também estavam contempladas. Desta forma, como em ambos os projetos de lei mencionados, a movimentação de recursos do Fundeb estão destinadas às escolas municipais. Entendemos essencial a manifestação dos conselheiros municipais ligados ao assunto. Diante do exposto, requeremos ouvido o Igreja Plenário, seja oficiado ao Conselho Municipal de Educação, bem como também ao Conselho Municipal do Fundeb, solicitando que se manifeste acerca do projeto de lei número 12/2015 e, mais especialmente, ainda sobre os serviços a serem realizados nas citadas escolas municipais. Sala de Sessões Plenário, vereador no município 25 de junho de 2015, Eduardo Delegacia, doutora Ana Paula Neto Marquete, doutor Alexandre Amaral, Augusto Canto e Beto. Eduardo, presidente. Pois é, vereador. Mas para discutir esse requerimento também. 5 minutos com a parte. Na última sessão, a gente já acho que estava na fase de discussão do projeto em si, né? Projeto 12/2015, quando nós pedimos a retirada do projeto, salvo engano, por 2 sessões. A razão, caso alguém não tenha entendido, do requerimento, é que a Prefeitura explique o que necessariamente vai fazer nas escolas e, especificamente, que detalhe o motivo da realização da obra, porque já no final do ano passado foi aprovado o crédito de reforma para as escolas, a gente entende que elas têm que ser reformadas, mas o que a gente quer fazer a Prefeitura entender é algo muito simples, que para gastar o percentual de educação, investir em educação, não significa pintar a fachada de escola. Será que a pintura da fachada da escola é a obra que essas escolas necessitam a fundo? Ninguém aqui é contra que se faça, mas é que tem umas coisas que cheiram muito mal. E esse projeto de lei é um desses exemplos de coisas que cheiram mal. Falta de gestão, falta de planejamento, falta de vergonha na cara também, além de tudo. É inconcebível, já falo isso há muito tempo.
A prefeitura ela tem que realizar o gasto em educação, tem que gastar esses resíduos aí do Fundeb também, e começa a chegar meio do ano, final do ano, começa a dar desespero em fazer esse gasto, que deveria ser proporcional, estudado, começa a pintar escola, pinta escola, pinta escola, pinta escola. A gente não vê uma obra decente sendo realizada, mesmo porque o valor até que eles pedem aqui é para fazer pintura mesmo, para fazer maquiagem nas escolas. Então, nós queremos aí que a prefeitura explique, principalmente, na realidade, né, que o Conselho de Educação e o Conselho do Fundeb se manifestem a respeito disso, porque esses dois conselhos são exemplos de isenção no município. E a gente gostaria, obviamente, de ver a resposta disso para poder votar esse projeto de lei. São as minhas considerações, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 158. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo Delegacia. Prova. Doutor Alexandre Amaral. Aprova. Requerimento 158, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continuar a leitura dos requerimentos. Requerimento 159/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Levando em conta a reivindicação dos moradores da rua Enio Fabiani, Centro, que solicitam a implantação de lombada próxima ao número 100. Esclarecendo que esse pedido deve-se à direção perigosa empregada pelos motoristas de automotores que circulam em velocidade incompatível com o local, colocando em risco seus pedestres. Requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. Número 1. Existe a possibilidade da implantação de lombada na rua Enio Fabiani, Centro, próximo ao número 100? 2. Se positivo, quando será implantada? 3. Se negativo, por quê? Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 26 de junho de 2015. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 160/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Levando em conta a reivindicação dos moradores da rua Paulo Dias, altura do número 353, Vila Paulo Dias, que solicitam a implantação da lombada. Considerando que esse pedido deve-se ao fato de ter sido efetuado o recapeamento do mesmo, com isso, a direção perigosa empregada pelos motoristas de automotores que circulam em velocidade incompatível com o local, está colocando em risco seus pedestres. Requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Existe a possibilidade da implantação de lombada na rua Paulo Dias, altura do número 353, Vila Paulo Dias? 2. Se positivo, quando será implantada? Se negativo, por quê? Sala de sessões, vereador no seu 24 de junho de 2015, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 161/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que, na pista de caminhada existente ao redor do lago conhecido popularmente como Tancão, bairro do Alto Tararé, existem luminárias que estão com as lâmpadas queimadas. Considerando que a falta de iluminação no local citado está causando certos transtornos aos munícipes e frequentadores do local devido à escuridão que fica. Considerando que o risco de assaltos e outros problemas que podem acarretar em prejuízo da integridade física dos moradores do bairro, aumentam com a falta de iluminação pública que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. Número 1. Existe processo administrativo no sentido de providenciar a manutenção das luminárias? 2. Se positivo, quando será efetuado? 3. Se negativo, o que impede a realização dessa manutenção? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 26 de junho de 2015, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 162/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a iluminação pública é essencial à qualidade de vida, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar plenamente do espaço público no período noturno. Considerando que, além de estar diretamente ligada à segurança pública, a iluminação pública previne a criminalidade, motivo que, ultimamente, tem se tornado um transtorno ao comércio municipal. Considerando que a maioria da qualidade dos sistemas de iluminação pública, bem como toda a parte elétrica do local, traduz-se em melhor imagem da cidade, favorecendo o comércio, o lazer noturno, ampliando a cultura do uso eficiente e racional. E que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade de realizar reparos elétricos em geral no referido local? 2. Há uma previsão para realizar essas benfeitorias? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 26 de junho de 2015, Renatinho Watanabe, vereador.
Requerimento 163/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que, em virtude do grande índice de ocorrências policiais de inúmeros problemas pertinentes à segurança pública no nosso município, considerando que há falta de efetivo da Polícia Militar e também da Civil, é essencial a criação e implantação da Guarda Municipal em nosso município. É que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. Existe projeto da criação da Guarda Municipal? 2, se sim, já houve algum estudo para implantá-lo? 2, ou melhor, 3, caso afirmativo, existe previsão para implantação? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 26 de junho de 2015, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 164/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando roubos e furtos em nosso município, considerando que uma das formas de coibir e até mesmo poder identificar os autores é a utilização de câmaras para monitoramento de todo o município, considerando que essa é uma medida que já está sendo utilizada em muitos municípios do estado de São Paulo, com redução desses atos, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade do Executivo Municipal estar implantando sistema de segurança com câmaras interligando com a Polícia Militar? 2. Se positivo, qual o prazo médio para a implantação desse sistema? 3. Se negativo, por quê? 4. Existe a possibilidade de fazer um convênio com o governo do Estado para implantar esse sistema? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 26 de junho de 2015, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 165/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, a Sabesp realizou a captação de água da represa de Tupararanga e, devido à necessidade de passar a tubulação pela Avenida Engenheiro Antônio de Castro Figueroa, precisou danificar a calçada da referida avenida. A opção por passar a tubulação pela calçada foi para não danificar a pavimentação asfáltica, que se encontra em bom estado de conservação. Essa obra, no entanto, foi realizada pela Sabesp e agora, pelo que estamos sabendo, a reconstrução da calçada está sendo paga pela Prefeitura. Ante o exposto, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Quem é a empresa que está fazendo a calçada da Avenida Engenheiro Antônio de Castro Figueroa e qual o valor da obra? 2. Que tipo de licitação foi realizada? Enviar cópia de todo o processo licitatório. 3. Quais empresas participaram? 4. Enviar cópia do contrato da Prefeitura com a empresa que está sendo refazendo a referida calçada. 5. Que contrato foi estabelecido entre a Sabesp e a Prefeitura para que esse tipo de contratação pudesse ocorrer? Enviar cópia. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 26 de junho de 2015, doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Esse requerimento eu peço aí a aprovação dos nobres vereadores. Todos nós sabemos que a Sabesp realizou a canalização de água da represa de Tupararanga e, por isso, danificou toda aquela estrada Jaziel, mas, enfim, fez a canalização de água da represa. Aí, quando chegou nessa parte aqui da Avenida Antônio de Castro Figueroa, para não danificar o asfalto, que é um asfalto que está em bom estado de conservação, ela passou a canalização pela calçada. Então, como essa obra era uma obra da Sabesp, eu queria entender por que agora é a Prefeitura que está fazendo a reposição dessa calçada. Queria saber quem é a empresa e que tipo de contrato que a Sabesp tem com a Prefeitura, que ela que faz a danificação e depois a Prefeitura vem arrumando. Então, eu peço aqui nesse requerimento para que o prefeito nos mande, né? Que tipo de licitação foi realizada com essa empresa, porque o que chegou ao meu conhecimento é que a obra é um valor bem alto dessa reposição aí da calçada. Então, eu gostaria de saber se isso realmente é verdade. Então, eu gostaria de ver o contrato, que tipo de licitação que foi realizada. Queria que enviasse cópia de todo o procedimento licitatório, quais foram as empresas que participaram e que tipo de contrato tem a Sabesp com a Prefeitura para a realização desse tipo de obra. São essas minhas considerações. Obrigada. Continue a discussão do requerimento. Pois não, 5 minutos com a parte. Na época, quando começou a se executar essa obra, né, que foi uma obra importante para a questão de abastecimento de água do
do município de Alumínio, que antes era, digamos assim, abastecido pelo reservatório do Sr. Orlando Maia, e hoje passou a ter esse abastecimento do Pararama. Então, uma obra importante. Mas, naquela época, eu recebi uma denúncia aqui de que estava sendo usado máquina da prefeitura para executar uma obra da Sabesp. Nós fomos até o local, fotografamos, fizemos um requerimento à prefeitura e veio a resposta, que ante a um termo de cooperação técnica, a prefeitura cedia funcionários, cedia maquinário e fizeram essa obra aí em conjunto com a Sabesp. Agora, no mesmo sentido, parece que deve ser a base jurídica esse termo de cooperação técnica. Mas o estranho nisso tudo, não que nós não desejemos que se façam as obras. A gente quer que faça, que arrume a calçada, que leve água para os bairros rurais, como vai acontecer. É saber da legalidade, da licitude disso. Porque acontece, a prefeitura fez a cessão de um serviço público a uma empresa que explora esse serviço e lucra com esse serviço. Então tem a exploração, a cobrança e o lucro por isso. Eu pensei algumas vezes em requerer essas perguntas, mas é um assunto que, francamente, eu falei assim, acho que até melhor não fazer nada, porque daqui a pouco pare. A Sabesp nunca fez nada aqui. Então, hoje, fazendo em cooperação ou não, com a prefeitura está fazendo algo. A gente espera o quê? Que a prefeitura não utilize disso. Vou aprovar o requerimento. Eu entendo que tem que ser perguntado, sim. É que a gente vê fazendo, a gente quer que continue. Tem um projeto aqui que, se não me engano, agora também, a prefeitura, eu não consigo imaginar como também vai fazer. Pede uma dotação orçamentária, acho que para levar água aos bairros rurais. É importantíssimo isso. A questão, que é a mesma questão desse requerimento. Como pode conceder o serviço ao terceiro que tem que explorar essa atividade por sua conta e risco e passar a investir junto? Será que pode? A gente vai ter que buscar, através de parecer jurídico aqui da nossa casa ou da NDJ, pode, depois que você concede o serviço a alguém, você firmar uma parceria público-privada a quem você concedeu a utilização do serviço? Porque a gente tem que lembrar que essa concessão ela não é gratuita, né? Para a Sabesp. A Sabesp tem lucro com isso daí. Então, fica aqui o meu voto de aprovação. É importante saber como a prefeitura está realizando isso, qual a legalidade de realizar isso, porque isso vai servir, inclusive, de base para nortear o próximo projeto que a gente tem que votar. Como que a prefeitura vai investir numa obra da Sabesp se ela concedeu isso para a Sabesp? De qualquer forma, vindo a resposta, a gente espera que a prefeitura não utilize de requerimento nem de política, fala, não, vamos parar com isso agora, entregar para a Sabesp que termine as obras. Começou, termine essa obra, que leve a água, que faça o que tem que fazer. São as minhas considerações. Continue a discussão, requerimento 165. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer outra palavra, passamos à votação. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Aprova. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Aprova. Eduardo Delegacia. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Requerimento 65, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 166/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a existência de luminárias públicas queimadas na rua Mato Grosso, em frente ao número 285, Vila Pedágio, e na rua Ilhéus, em frente ao número 94, Paraíso. Considerando que a falta de iluminação nas ruas deixa o lugar ermo e perigoso, propício para a atuação de criminosos, o que coloca em risco a segurança da população que reside no local. Considerando que a falta de iluminação pública é assunto relacionado à segurança pública e de extrema relevância para a população desse município. Assim, entre os fatos, requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado o senhor prefeito solicitando que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de efetuar a troca de luminárias que estão queimadas nos locais indicados. 2. Se sim, qual o prazo para a realização do serviço? 3. Caso negativo, por favor, especificar o motivo. Sala de sessões, vereador do Sul, 26 de junho de 2015, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Peço para discutir o requerimento. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte.
Na verdade, evidentemente que a gente vai aprovar, só que hoje, se a gente notar na sessão de hoje, nós votamos aí, no mínimo, 3 requerimentos envolvendo a questão de iluminação pública. Então, fazendo um gancho desse pedido, né, que indicam 2 locais, se a gente fosse elencar as ruas que estavam precisando aqui, realmente iria talvez umas 3 páginas aqui para elencar. E a gente não vê a resposta que vem, está no processo de licitação para contratar a empresa que vai administrar a questão da energia. Só que, como já foi dito, se não me engano, até pelo vereador Augusto, numa outra sessão, não era algo recente, era algo que a prefeitura tinha que ter se programado, não houve isso. E a realidade hoje, né, nesses pontos aí certamente são situações mais graves, né? Mas assim, a cidade inteira, você vai na Vila Industrial, o pessoal está reclamando, na Santa Luzia, Brasilina, Paraíso, não tem uma rua, talvez, que não tenha lá um poste que não tenha um problema de iluminação. Então a gente roga, né, ao Executivo que dê uma atenção para isso, porque assim, são todas as sessões aqui requerimentos com relação à iluminação pública e que a gente não tem. Tem processo de licitação, mas assim, quando a população vai voltar a ter esse serviço que é pago, né, não é um serviço gratuito, a iluminação pública ela é paga na conta de luz do cidadão. Então assim, fica o apoio aqui para que seja atendido, mas assim, que haja uma urgência nessa questão da contratação da empresa para atender. Como eu disse, acho que hoje não tem uma rua que não está sofrendo com problema de falta de iluminação. Então fica aqui os parabéns para a vereadora, o nosso voto, e é esse apelo para que essa questão seja solucionada. Continua a discussão, requerimento, pois não, 5 minutos com a parte. Quando foi alterada a legislação federal que passou para o contribuinte o pagamento dessa taxa de energia, de iluminação pública, à época o vereador Augusto Canto achou uma brecha na legislação e fez uma emenda prorrogando por mais um ano, que era o limite para que o contribuinte não pagasse. Então, conseguiu prorrogar por um ano o pagamento. Um ano, então, foi o tempo que a prefeitura tinha de se programar, de licitar, de levantar os custos, né? Mesmo porque todos os dados referentes ao número de luminares, de iluminação, a prefeitura já dispõe disso. É só saber qual é o custo, qual é o valor e a modalidade de licitação que quer fazer. Ou seja, durante um ano, se a prefeitura tivesse iniciado isso, na metade desse um ano que foi dado de prazo, por força de uma emenda parlamentar, de autoria do vereador Augusto, se ela tivesse iniciado esse processo na metade do ano, ela findaria, nesse mesmo ano, no curso desse ano, o processo licitatório, e quando começasse o pagamento e a cobrança do contribuinte, ela já teria a disponibilização da empresa, os valores, o telefone para quem tinha que se ligar. Ocorre que o quê? Passou esse um ano, caiu a liminar, não tinha mais como fazer qualquer outro tipo de recurso para protelar isso, e passou a cobrança dele. E agora que começa isso daí, quando na realidade, desde janeiro já era para ter sido executado. Então a lei obriga a prefeitura a fazer desde janeiro. Ela ganhou 6 meses de prazo e não termina nunca essa licitação. No começo desse ano, quando nós fomos buscar que a prefeitura realizasse essas manutenções em alguns endereços, em algumas reclamações que nós recebemos aqui em nosso gabinete, na rua, quando nós buscamos isso daí, eu lembro que o Eduardo Damas falou que o que tinha naquele momento era uma dispensa de licitação, salvo engano, no valor de R$8 mil, para realizar isso, que não dá para fazer uma rua, se for parar para pensar. Não dá para fazer. Então, onde está a organização da prefeitura? Daí fica aqui, vereador sendo cobrado, vereador tendo que requerer, porque a gente é cobrado na rua, a gente tem que dar uma resposta para a sociedade, e tem que requerer. Enquanto dentro da prefeitura, dentro dos serviços urbanos, tem um cargo político do prefeito que tem um salário excelente, que não consegue contabilizar onde que está faltando e entregar essa planilha para o prefeito. Então, a gente já faz o trabalho do cara também, que pode ficar aí o tempo inteiro perturbando a vida dos funcionários de obras, que parece que é para isso que está lá. Não faz o trabalho dele, então a gente vem aqui, recebe a reclamação, faz por requerimento. Hoje, salvo engano, foram 3 requerimentos. Mas é só fazer um levantamento aqui, uma estatística de quantos requerimentos foram feitos referentes a isso. Será que a gente faz o requerimento para torrar a paciência do prefeito? Não, não é. É porque tem gente sofrendo com isso. Não tenha dúvida que tem uma relação, e eu vejo que é a justificativa de todos os requerimentos, que a iluminação pública está relacionada
a questões de segurança pública. Rua escura é ninho para marginal, sabe? É muito mais fácil de formar biqueira de tráfico de drogas, muito menos segurança para mulheres que têm que circular por ruas escuras, estudantes que às vezes chegam da faculdade à tarde, mas não tinha como prever isso? Lógico que tinha, teve um ano. Um ano. A grande questão é quando o prefeito, que já é obrigado por lei, vai assumir efetivamente esse trabalho. Quando acabar a licitação. E quando acaba essa licitação? É isso que tem que responder. Porque não dá mais para continuar fazendo requerimento. Tem requerimento aqui em cima de requerimento, se a gente for fazer levantamento. Está sendo pedido 3 vezes para a mesma rua. 3 vezes para a mesma rua. E não acontece nada. Eu acho, inclusive, que cabe uma convocação do diretor de serviços urbanos, para ele dar a informação. Você vai falar, a licitação está no jurídico. O problema é do departamento, da diretoria dele. Ele que tem que dar conta. Quando efetivamente vai assumir o serviço público que é obrigado por lei desde janeiro desse ano. E é desde janeiro, por conta, lembrando, de uma emenda que foi feita e prorrogou por 1 ano para ele ter o prazo de fazer. E não fez. Uma parte, ou seja, vereador. É competente. Pois não, vereador? Então, só complementando, essa prefeitura, infelizmente, não tem planejamento, não tem cronograma. É a mesma coisa que aconteceu na escola lá do Paraíso, que foi realizar a reforma, e a licitação começou a ocorrer em novembro, e as crianças iam ter férias em dezembro e janeiro. Consequentemente, não conseguiu fazer. Tinha 1 ano para licitar, não licitou essa questão da iluminação pública, e agora nós estamos aí com esse problema, onde a cidade inteira não tem iluminação. Obrigada pela parte. Sem mais, presidente. Posso discutir, senhor? Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Quando nós emendamos o projeto de lei do prefeito, no sentido de dar mais prazo para a prefeitura se adequar e também para a comunidade iniciar esses pagamentos, nós tínhamos em mente justamente isso. O governo federal impôs essa municipalização da iluminação pública. Então, quer dizer, isso demanda uma estrutura. Mas, infelizmente, o executivo não escuta vereador, né? Não leva a propositura de vereador a sério. Isso é um grande problema, porque agora perde a população e perde o município. O município fica sendo cobrado e a população fica carente da prestação de serviço público. Mairink usou o mesmo artifício nosso, também postergou a cobrança da CIP. Mas Mairink já tem no carnezinho, inclusive na área rural, o número da empresa contratada, para o munícipe ligar lá e falar, olha, na minha rua não tem luz. Quer dizer, já vem na conta de luz do munícipe, seja ela rural, seja ela urbana, o número da empresa responsável. Quer dizer, houve um planejamento, houve uma programação de contratação dessa empresa na cidade de Mairink, coisa que em alumínio não aconteceu e, de fato, a situação agora, para tentar normalizar, para tentar chegar perto de uma situação normal, aí vai que seja 95% das lâmpadas funcionando, vai ser difícil. Vai ser caro. Porque numa cacetada só fazer tudo que tem, aí vai usar aquele artifício, né, que nós não temos verba para fazer tudo. Mas não precisava chegar nesse ponto. Nós tivemos 1 ano de preparação, que dava muito bem para fazer esse processo licitatório, saber quem presta esse tipo de serviço, na verdade, porque é uma realidade nova, e infelizmente não aconteceu. Mais uma vez fica prejudicada a prefeitura, prejudicada a população, por não haver nenhum tipo de consideração às proposituras dos vereadores. São essas as considerações. Continua a discussão, requerimento 166. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta aprova. Augusto Canto. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Pois não, vereador. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suspender a sessão por 1 minuto. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis para permanência das comissões, contar que levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral, ficando suspensa a sessão por 1 minuto. Solicito ao secretário que faça o chamado dos senhores vereadores. Eduardo Bosco. Presente. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta presente. Augusto Canto. Renatinho. Doutora Ana Paula. Presente. Beto. Doutor Eduardo Delegacia. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Solicito ao secretário que continue a votação. Eduardo Delegacia.
Aprovo. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Requerimento 166 aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continuar a leitura dos requerimentos. Requerimento 167/2015. A Sabesp realizou captação de água na empresa de Tupararanga e, por esse motivo, precisou danificar a pavimentação de toda a extensão da estrada municipal Jaziel do Prado Ferreira. A reposição da pavimentação asfáltica ficou de péssima qualidade e agora novamente está sendo refeita, porém pela empresa Engiver. Ante o exposto, requer a mesa do ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Sendo a Sabesp responsável pela obra, por que a empresa Engiver foi contratada pela prefeitura para a sua realização? 2. Que tipo de contrato foi realizado entre a Sabesp e a prefeitura para a realização desse serviço? Enviar cópia do contrato. 3. Que tipo de licitação foi realizada pela prefeitura para a contratação da empresa Engiver? 4. Que empresas participaram? 5. Qual o valor do contrato? 6. Enviar integral cópia do processo licitatório. Sala de sessões, vereador Nando Silva, 18 de junho de 2015. Doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Essa é uma mesma situação. A Sabesp realizou o serviço da captação de água da represa Tupararanga, fez ali a passagem dos tubos pela estrada Jaziel, estrada municipal, e toda aquela extensão foi danificada. A reposição do asfalto não foi de acordo com o que deveria ter sido, começou a afundar toda em sua extensão. Nós fizemos uma reclamação aqui, inclusive no dia que teve audiência pública, e agora essa reposição está sendo refeita, porém ela não está sendo refeita pela Sabesp, e sim pela empresa Engiver. Então, no mesmo sentido, a gente gostaria de saber que tipo de licitação foi realizada, por que a empresa Engiver que está refazendo essa pavimentação e que envie para nós cópia de todos esses contratos. São essas minhas considerações. Obrigada. Continua a discussão, requerimento 167. Tem discussão. Peço para discutir. 5 minutos com a parte, vereador. Na verdade, eu acho oportuno o questionamento da doutora, né, e da mesma forma a gente até fica um pouco mais tranquilo, porque a empresa que fez o serviço anterior e que tentou consertar, ficou, acho que pior do que o primeiro remendo que foi feito ao longo da estrada Jaziel. Agora, o que às vezes é inaceitável, semana passada eu fui de bicicleta até o Itararé, e o que você acaba constatando? Alguns trechos das ruas, por exemplo, a prefeitura contratou um serviço de pintura das lombadas, né? É um custo disso. E aí, assim, a pessoa está pintando e acaba pintando o buraco junto, ao invés de se fazer aquele serviço. Quer dizer, acaba atropelando um pouco as coisas. Então, a gente deixa aqui talvez o tema do requerimento não seja este, mas deixa aqui o pedido para que seja dada uma atenção a essa rodovia, essa estrada, né? Essa via pública. É uma via com bastante trânsito, é uma via perigosa, cheia de curvas, e assim, desde a época que foi feito ali o primeiro reparo, não ficou de acordo. Recentemente teve ali um desmoronamento, que foi justamente a Engiver que fez. Já há queixas de novo que é encostado ali num lago que já está levando de novo, já está afundando. Então, assim, que a gente pede uma atenção, porque aquele bairro, aquela rua é a única via, né, que dá a saída para os moradores de Itararé, Alto Itararé, Carafá, Areia Branca. Então, assim, fica a aprovação para o requerimento, apenas acrescendo esses comentários. Obrigado, presidente. Requerimento 167, em discussão. Nenhum vereador quer fazer uso da palavra, passamos à votação. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, aprovo. Augusto Canto. Aprovo. Renatinho. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Doutor Alexandre Amaral. Requerimento 167 aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continuar a leitura dos requerimentos. Requerimento 168/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Na 102ª sessão foi recebido o projeto de lei 14/2015, que trata do abastecimento de água da zona rural do município. Todos sabemos que é uma obra de extrema importância para o nosso município e que é uma reivindicação de todos os vereadores dessa Casa de Lei desde o início dessa legislatura. É com extrema alegria que todos recebemos a notícia de que,
Finalmente, os moradores dos bairros rurais deixarão de sofrer com a falta de água e com o abastecimento que era feito de forma provisória através de caminhão de água. No entanto, todos entendemos que é de extrema necessidade também que a obra de revitalização dos lagos e pistas de caminhada seja realizada no bairro Granja Modelo e que a retirada de R$300 mil da ficha 4.4.90.51.00 poderá prejudicar a realização da obra. Na mensagem que acompanha o projeto, o senhor prefeito informa que a retirada desse valor não prejudicará a execução dos serviços na Granja Modelo e que encontra-se no presente momento em início de certame licitatório para a contratação da empresa que executará o projeto urbanístico e ambiental e respectivo licenciamento junto aos órgãos ambientais para os lagos do bairro Granja Modelo, cuja empreitada será suportada pelos recursos já alocados na ficha 183, construção de pista de caminhada no bairro Granja Modelo, com saldo de R$200 mil. No orçamento vimos que existem fichas para a contratação de pessoa jurídica, nos valores de R$450 mil, R$500 mil, com natureza de despesa 3.3.90.3900. Classificação funcional 04.121.0012.2.004 e 25.751.0012.2.062, além do valor de R$1.969.400 para pagamento de sentenças judiciais que não sabemos se foram pagas, conforme ficha 4.4.90.91.000. Classificação funcional 04.122.0015.2.080, dentre outras fichas do orçamento que poderiam estar sendo utilizadas para o fim de complementar o custo apontado no projeto 14/2015, sem prejudicar as obras do bairro Granja Modelo. Ante o exposto, requer na mesa do ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Enviar cópia do edital do certame licitatório para a contratação de empresa para a execução do projeto urbanístico e ambiental e respectivo licenciamento junto aos órgãos ambientais para os lagos do bairro Granja Modelo, conforme noticiado na mensagem do projeto de lei 14/2015. 2. Enviar cópia do edital e certame licitatório integral das obras de abastecimento de água na zona rural, com cronograma de execução dos serviços, valores e contratação. 3. Informar quando a obra de revitalização dos lagos da Granja Modelo e pista de caminhada será realizada, qual o custo da obra, quando terá início e término. 4. Comprovar, através de planilha, a informação que acompanha o projeto de lei 14/2015, de que o valor restante, R$200 mil, será necessário para a execução da totalidade dos serviços que consistem na revitalização dos lagos e construção de pistas de caminhada. 5. Informar porque o mesmo diante de um orçamento com várias fichas que ainda contemplam dinheiro, se pretende tirar de todas as formas os valores das obras da Granja Modelo. 6. Comprovar a utilização total ou parcial dos valores apontados nesse requerimento, no importe de R$400 mil, classificação contábil 04.121.0012.2.004, R$500 mil, classificação contábil 25.751.0012.2.062, além do valor de R$1.969.400, classificação contábil 04.122.0015.2.080, juntando contratos, licitações e, no caso das sentenças, depósitos judiciais. Sala de Sessões, vereador Nando Silva, 18 de junho de 2015. Doutora Ana Paula Neto, vereadora. Alexandre Amaral, vereador. Eduardo Delegacia, vereador. Beto, vereador. Augusto Canto, vereador. Raimundo Azevedo, vereador. Renato Watanabe, vereador. Peço para discutir. 5 minutos com a parte, vereador. Aqui, esse projeto 14/2015, ele aportou nessa Casa de Leis, e todos nós, vereadores, ficamos muito felizes em saber que a área rural vai ser contemplada, que vai ser levado até ela fornecimento de água, que é uma briga de todos esses vereadores aqui desde o início dessa legislatura. Todo o problema de abastecimento com água, a gente sabe o quanto essa população sofre, e todos nós queremos muito que a água seja levada aos bairros rurais. O que eu não entendo é que, com tantas fichas disponíveis para se complementar esse valor, por que se tem que retirar do bairro Granja Modelo? A sensação que eu tenho é que é uma perseguição pessoal,
porque já veio um outro projeto aqui para retirada de dinheiro da Granja Modelo, agora novamente para retirada do bairro Granja Modelo. Então, o que nós queremos que o senhor prefeito informe? Né? Se esses valores que eu apontei aqui, que estão sobrando nas fichas, se foram gastos, porque aqui nós temos R$ 1.969.400.000 que está para pagamento de sentença judicial. Será que foi pago alguma sentença judicial? Se for pago, apresentar o depósito judicial mostrando que não tem mais esse 1.690.400.000. Né? Mostrar para nós que não tem mais nada disponível. Mostrar para nós que essas fichas aqui de pessoa jurídica, de contratação de pessoa jurídica, de 450.000 e de 500.000, já foi utilizado em algum lugar. Mostrar para nós através de pagamentos, notas fiscais, contratos, para que a gente entenda se realmente não tem nenhum outro lugar para se retirar o dinheiro, se é uma questão de perseguição, não. Ah, Ana Paula luta pelas melhorias no bairro Grande Modelo, então vamos tirar de lá. Eu espero que não seja isso, sabe? Porque essa situação está ficando assim complicada, essa perseguição está ficando assim muito angustiante para mim. Então, eu espero que não seja isso. Né? Que eles possam informar que tem dinheiro em outro lugar, que a gente possa tirar de outro lugar e que permaneça esse dinheiro lá na Granja Modelo. Na mensagem eles falam também, não sei se é para tentar ludibriar, né? Porque apesar de existir uma lei que diz que a mensagem tem que vincular o projeto nessa Casa de Leis, nem sempre isso acontece. Muitas vezes a mensagem diz uma coisa e depois, na realidade, o projeto é aprovado e a mensagem não fica vinculada. Então, a gente espera que realmente essa mensagem esteja vinculada, porque na mensagem diz o seguinte, que com esse dinheiro, eles vão conseguir contratar uma empresa que vai executar o projeto urbanístico e ambiental e vai fazer o levantamento do licenciamento junto aos órgãos ambientais e tudo mais. E ele diz nessa mensagem, inclusive, que já está em processo licitatório. Então, se já está, eu gostaria que enviasse cópia desse projeto, para que a gente tenha certeza que isso é uma realidade. Porque nós queremos muito que essa obra, que vai levar água aos bairros rurais, aconteça. E nós também queremos muito que a revitalização dos lagos da Granja Modelo e a pista de caminhada também aconteça. Então, eu acho que não tem necessidade da retirada do dinheiro de lá, sendo que existem outras fichas no nosso orçamento que estão constando valores lá. Se esses valores foram usados, se foram gastos, nós queremos a comprovação disso. Então, a gente pede aqui para enviar cópia de todos esses documentos, para que a gente possa saber se realmente não existem os valores, ou se é mesmo uma perseguição em relação à minha pessoa, e se quer tirar por birra, né, os 300.000 lá, da revitalização dos lagos da Granja Modelo, prejudicando toda aquela comunidade que, com certeza, né, deu aí seus votos ao prefeito José Tizeu. São essas minhas considerações. Obrigada. Continua a discussão. Para discutir isso. Pois, vereador, 5 minutos com a parte. O que nos motivou a coassinar o requerimento foi a seguinte indagação. E se nós tivéssemos aprovado na sessão retrasada, salvo engano, o projeto que previa a retirada dos 300.000 da Granja Modelo, destinando lá para a construção do almoxarifado? A dotação teria sumido, né? Da onde a prefeitura tiraria o dinheiro agora para suprir o abastecimento de água na zona rural? Certamente ia tirar de algum lugar, não ia deixar de fazer a obra. Então, há sim possibilidade de tirar de outro lugar. Isso é evidente. Existem algumas fichas, por exemplo, salvo engano, a 163, que diz respeito à festa de aniversário da Cidade de Alumínio, que já passou e ainda tem saldo. Por que não rever, né, todas essas pequenas fichas que têm saldo remanescente para tentar minimizar a retirada de uma obra grande, como é da Granja Modelo, que acaba, às vezes, até por inviabilizar a obra se retirar muito dinheiro. Existem diversas fichas no município que precisavam ser revistas. Eu tive essa semana lá na prefeitura atualizando esses valores. Por exemplo, asfalto no bairro do Areia Branca. Todos os vereadores querem asfalto no bairro Areia Branca. Mas com R$40.000, que é o que tem na ficha, não dá para fazer. Então, o que vale a pena? Deixar esses R$40.000 lá, sabendo que não vai fazer a obra com R$40.000, ou remanejar isso para que, numa soma,
se consiga realizar a obra aí de água, por exemplo, na zona rural. São essas considerações que a gente faz que o prefeito precisava rever, precisava reestudar o orçamento nesse sentido. Dizendo isso, eu já adianto o voto favorável ao requerimento. Continua a discussão, requerimento, pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Eu falava há pouco tempo atrás para Vossa Excelência se preparar, né, vereadora doutora Ana Paula, que chumbo grosso viria por aí. É a realidade de quem discorda da administração do prefeito Iseu. Essa maneira impositiva, né, ditatorial que o Valdir tem de fazer as coisas. Esse projeto aqui, bom de se ouvir de discussão que vai abrindo cada vez mais as possibilidades. Eu realmente nem tinha pensado nessa possibilidade. Se tivesse sido aprovado o projeto anterior de construção do almoxarifado, isso era um valor que não existiria em favor desse programa. Como que se iria realizar esse programa? Foi muito bem pensado isso. Isso aqui não é novidade para quem foi vereador na legislatura passada do prefeito Jacó. Nós realizamos aqui ao longo de 4 anos, vereadores todos que estavam aqui, diversas emendas ao orçamento público. Fazíamos emendas em favor do Departamento de Esporte, da Educação, da Saúde. E o que é emenda para quem está aqui assistindo a sessão ou vendo pela internet? A emenda é uma atividade que o vereador insere no programa da prefeitura algumas atividades que ele entenda que é importante. Da onde ele tira isso? Do contato direto com a comunidade. Então nós fazíamos essas emendas. Vamos colocar aqui a emenda para fazer o asfaltamento do bairro X. É uma atividade importante. Nós fazíamos. A realidade passada era de um orçamento que sempre estava caindo, em razão de diversos fatores. Mas imaginemos que tivesse como realizar o serviço. O que acontecia aqui dentro das ações? O prefeito mandava um projeto de lei retirando a emenda que o vereador fez para compra de remédio. Aqui, nessa tribuna, na legislatura passada, eu votei contra esse projeto, porque eu entendia que não precisava tirar um dinheiro que era para o departamento de esporte, na época, eu lembro dessa discussão, para comprar remédio, porque tinha da onde mais tirar, e no final do ano ficou demonstrado que realmente tinha, que eu acredito que seja o caso do Granja Modelo. Eu acredito que tenha como o prefeito executar essa obra, sem deixar de executar a obra do Granja Modelo. Porque o que vai sair lá para frente, depois, quando se acirrar mais essa discussão, e dependendo da decisão que nós tomarmos em relação a esse projeto de lei, é o quê? Que nós estamos contra levar água para a zona rural, o que não é uma verdade, mesmo porque aqui, eu me recordo de já ter feito, em conjunto com os vereadores, à época, quando não tinha nem condição de imaginar que a Sabesp ia entrar numa empreitada dessa com a prefeitura, a questão de poços artesianos para os bairros rurais. Então não é uma coisa que se pensa agora. A gente fica feliz de ver a Sabesp entrando nisso, a prefeitura entrando junto, mas eu entendo o ponto de vista da vereadora, era previsível que ia se fazer isso, que eles vão tentar atacar nesse sentido, mas o que me motiva, obviamente, a aprovar esse requerimento que nós estamos coassinando e a levar isso a uma briga maior junto à prefeitura, foi exatamente a sacada que o vereador Augusto Canto teve aqui. Esse mesmo valor, ou um pouco maior, já tinha sido disponibilizado para a construção de um almoxarifado. Nós rejeitamos aqui. Então, quando a prefeitura coloca para a construção de um almoxarifado, é pressuposto que para a execução desse projeto não precisa desse valor. Então, a gente espera que dentro dessas respostas, a prefeitura possa esclarecer de onde mais, dentro do orçamento municipal, pode-se fazer isso. De onde mais pode-se fazer isso? A gente acredita que a prefeitura tem, assim, como realizar isso. Falei pessoalmente, falo publicamente, doutora, se prepare, porque os caminhos que a senhora vai trilhar aí contra essa administração não vão ser fáceis, não. São as minhas considerações, presidente. Continua a discussão, requerimento 168. Em discussão. Nenhum vereador querer fazer uso da palavra, coloca em votação. Raimundo Azevedo.
Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Aprovo. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Aprovo. Alexandre Amaral. Aprovo. Requerimento 168, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 34/2015. Solicita implantar lombada na rua Enio Fabiani, altura do número 100, centro. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Indicação 35/2015. Solicita implantar lombada na rua Paulo Dias, altura do número 353, Vila Paulo Dias. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Indicação 36/2015. Solicita construir campo de futebol de areia no bairro de Itararé. Renatinho Watanabe, vereador. Indicação número 37/2015. Solicita a reforma geral do centro localizado no bairro Alto do Itararé. Renatinho Watanabe, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Como não há nenhum colega inscrito no tema livre, solicita suprimir o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral, ficando suspenso o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do recurso 1/2015, interposto pelos vereadores Eduardo Delegacia e Beto. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Como esse recurso foi lido no expediente da sessão anterior, solicita suprimida a leitura do mesmo. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir a leitura do recurso 1/2015. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar. Passamos então à discussão do recurso. Coloca em discussão o recurso. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Esse recurso é de minha autoria, com demais vereadores, no sentido de que se faça, permitir que algumas emendas propostas por mim também, em conjunto com outros vereadores, possa fazer parte do projeto de lei, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício. Por que que nós tivemos que chegar a esse ponto de impetrar em plenário um recurso? Quando o projeto de lei foi votado aqui nessa casa, abriu-se o prazo de apresentação de emendas. Então, o projeto foi votado numa segunda-feira, que é o dia de sessão da Câmara. Então, abriu-se o prazo na terça e na quarta para apresentação das emendas. Tentou-se fazer a apresentação, para quem não sabe, todos os protocolos aqui dos vereadores é feito via CIAV. CIAV é o sistema que nós temos aqui na casa para fazer as nossas proposituras. A emenda é uma propositura. Então, dentro desse prazo, tentou-se e o sistema não operava adequadamente. Na terça e quarta. Na quinta-feira, quando aconteceu isso, pela manhã, tentamos levar o Legislativo as emendas. O Legislativo não recebeu, o diretor legislativo lá comunicou à presidência, tinha vencido o prazo, a gente entende isso. Aí nós apresentamos um requerimento simples ao senhor presidente, que é o vereador Eduardo Bosco, que se ausentou agora, demonstrando por o extrato do próprio sistema que o sistema não funcionava, juntada à certidão do próprio legislativo falando que o sistema não estava operando. O bom senso pediu o quê naquele momento? Não só o bom senso, porque foi consultado o departamento jurídico da Câmara, pelo próprio presidente, jurídico indicou que poderia sim ser recebido, porque nos casos em que o tribunal, o sistema não está funcionando, passa para o dia subsequente. Pois bem, o requerimento foi analisado como se recurso fosse e não foi recebido. Aí, como não recebeu o requerimento, nós fizemos, então, esse recurso. Quando nós fizemos o requerimento e queríamos aí apelar ao bom senso do senhor presidente, não era algo do vereador Eduardo da Delegacia, não era algo que era para se levar para o lado pessoal. Eram coisas importantes, nós inserimos dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, via emenda, por exemplo, que não queria ser recebida naquele momento, questões como subvenção desportiva para entidades reconhecidas no município.
A emenda que o recurso trata hoje também tem subvenção na área de saúde para tentar fazer com que o prefeito tenha legalidade para fazer subvenção à APA Micão. Dentro disso, tem emenda que amplia os valores de reforma do Fundeb para as escolas, para não ser mera pintura de fachada. Aumenta o valor do repasse para os estudantes universitários, para que esses estudantes possam aí pagar 100% do transporte, ou por ônibus, como seja, mas que seja algo maior e melhor. Então, eram emendas. Quando se negou isso, se negava o direito que o vereador tinha e que estava sendo prejudicado em face de falha do sistema. Falha essa do sistema que eu repito, ela foi atestada mediante certidão pelo próprio Legislativo. Falha essa que foi atestada por um extrato que nós retiramos, que demonstra que não estava funcionando. Falha essa que a própria diretoria jurídica da Câmara, quando instada, né, quando consultada pelo próprio presidente, indicou que poderia sim receber essas emendas, porque o sistema não operava. Então, quando fizemos primeiramente o requerimento, bastava só a constatação disso, o recebimento da emenda, não necessitaria no meu ver, de um recurso. Isso aqui é uma casa legislativa formada por 9 vereadores. Eu acho que tem momentos que questões pessoais, políticas e de interesse eleitoreiro deviam ser deixadas de lado. É um trabalho legislativo de vereadores. Eu não me recordo de ter visto coisas assim similares, principalmente apontadas com parecer, com certidões, terem chegado a esse pé. Eu não vejo razão também de não receber tais emendas. A não ser por exemplo, uma das emendas que eu não tinha citado, que a gente faz aqui, ela tira do prefeito aquele direito de, mediante decreto, remanejar 10% do orçamento. No caso, 65 milhões, a gente fala em 6 milhões e 500 mil. Isso é, obviamente, algo extremamente interessante para o prefeito. É um cheque branco assinado, e imaginar que no ano que vem, muito disso não passaria pela Câmara. Então, apresentado esse recurso, hoje é um recurso, não é um mero requerimento. Entendemos que preencha todos os requisitos que se exigem, né? Foi extremamente formal a exigência que se fez em relação ao requerimento que nós apresentamos, que não era recurso. Isso é um recurso. Então, preenchido todos os requisitos, ele está aqui. Eu peço aqui aos senhores vereadores, a todos os vereadores, diferente de quem tem ou não assinado esse recurso, que permita que essas emendas entrem, que aprove o recurso, que uma vez aprovado, elas entram na pauta para a discussão das emendas. Se a emenda vai ser aprovada ou não vai ser aprovada é outra discussão. A gente quer o direito de atrelar ao projeto de lei uma emenda que não foi apresentada dentro do prazo hábil, porque o sistema de cuja gestão o presidente é responsável não operava. Isso não sou eu que estou falando. O extrato do sistema demonstrou isso, que nós juntamos ao requerimento, a certidão legislativa demonstrou isso, e uma vez consultado o jurídico, entendia que podia ser. Então eu peço aí a todos os vereadores, até por uma questão de força do trabalho legislativo, que aprovem o recurso, e uma vez aprovado o recurso, que essas emendas que vão beneficiar tantas pessoas possam fazer parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias. São as minhas considerações, senhor presidente, população e internautas que nos acompanham. Continua a discussão, recurso 1. Pois não, vereador. 5 minutos, 15 minutos, companheiro. Propositura de emenda, seja ela ao PPA, à LOA ou à LDO, é um ápice do momento legislativo, né? É uma das raras oportunidades que o vereador tem de falar na questão financeira, né, da coisa, sem vício de iniciativa. Então, de fato, é um momento muito importante, Me perdoe o bacharelado presente, tem uma expressão em latim do direito, eu não vou lembrar em latim, mas vou falar grosso modo em português, que é o direito não contempla aqueles que dormem. Não uma referência a quem não sofre do mal da insônia, mas sim a quem perde prazo. E eu entendo que não é o caso aqui. O vereador Eduardo expôs uma falha no sistema. Expôs uma obstrução na maneira ordinária de se protocolar a emenda. E, diante disso,
tentou no dia seguinte protocolar e esse protocolo foi negado. Eu quero deixar muito claro, antes de declarar até o voto, eu quero enaltecer, na realidade, o trabalho dos dois funcionários que atendem na Secretaria Legislativa, que tem se desdobrado. A Câmara Municipal passa por um momento difícil, financeiro, e esses dois funcionários, o Gaspar e o Paulo César, em especial aqui eu falo do Gaspar, ele tem se desdobrado para conseguir atender os 9 vereadores, os protocolos da Prefeitura, a propositura de emenda. É uma pessoa fantástica que, de fato, está sobrecarregado. Então, às vezes, ele não ir no gabinete também avisar, olha, não está funcionando o sistema, coitado, extrapola a função dele e talvez não tenha tido tempo também. Eu quero deixar resguardado aqui qualquer tipo de procedimento errado por parte do Gaspar. Isso, de fato, não houve. Mas eu entendo que precisa, né, até em respeito ao trabalho da vereadora Ana Paula, ao trabalho do vereador Eduardo, nós temos que aprovar esse requerimento, porque é um momento de democracia, um momento de inclusão na peça orçamentária de proposituras democráticas, que nós excluirmos isso, se de fato tivesse apenas perdido o prazo, é uma situação, mas não foi o que aconteceu, né? Houve um problema. Nós estaríamos excluindo uma demanda de toda uma sociedade que depositou o voto de confiança na Ana Paula e no Eduardo. Eu acho que, de fato, para fortalecer a democracia, nós deveríamos aprovar esse recurso e deixar que essas emendas entrem em discussão, até porque, se os vereadores não as julgarem oportunas, podem rejeitá-las, né, na discussão. Mas eu acho que deve, sim, ser discutido, deve ser levado à plenária as emendas, até por uma consideração ao trabalho de quem as assina. Salvo engano, a emenda do vereador Beto também, eu assino uma delas, e então, em favor da democracia, eu já adianto favorável ao requerimento. São essas as considerações. Peço para discutir. Pois, vereadora, 15 minutos com a parte. Tem coisas que não dá para entender, né? Você veja bem. Aqui na Câmara, nós não temos o sistema SEAV vive fora do ar. E isso é uma coisa que eu venho falando aqui por diversas vezes, que o sistema SEAV não funciona, que o telefone não funciona. Então, essas questões, é uma questão de má gestão que já ficou enfatizado por diversas vezes. Agora, veja bem, não se conseguiu protocolar porque o sistema não estava funcionando. Então, acho que tinha que ter tido bom senso naquele mesmo momento e ter recebido as emendas. Todas essas emendas eu assinei em conjunto com outros vereadores, com o vereador Eduardo da Delegacia, o vereador Beto, o vereador Augusto Canto, dentre outros vereadores. São emendas importantes para o nosso município, principalmente essa em relação aos 10%. Nós não podemos deixar que 10% fique na mão do prefeito para ele fazer o que ele bem entende. Uma dessas emendas retira isso. Entendeu? Para que ele faça por decreto e não passe aqui pela Câmara. Nós precisamos ter o controle, verificar onde está gastando o nosso dinheiro, o dinheiro da população. Então, nós precisamos que essas emendas sejam recebidas. E outra, não foi uma falha, uma perda de prazo. O sistema não estava funcionando. Existe uma certidão de que o sistema não estava funcionando. Então, acho que o mínimo que teria que ter acontecido era o senhor presidente desta Casa de Leis ter recebido as emendas e reconhecido que realmente a gestão está complicada, que o sistema não funciona, que o telefone não funciona. Né? Às vezes, a gente tem que reconhecer os erros. E não é isso que tem acontecido aqui nessa Casa de Leis. Então, a gente espera todos os vereadores aí que votem favorável ao recurso e que recebam essas emendas, porque são de extrema importância para a sociedade, para os munícipes do nosso de alumínio, né, para os munícipes aí aluminense, e principalmente para a fiscalização dos vereadores em relação a esse valor de 10%, que em uma das emendas a gente retira esse poder do Executivo remanejar esse dinheiro sem passar pela Câmara dos Vereadores. São essas minhas considerações. Obrigada. Continua a discussão, o recurso 1/2015. A discussão. Nenhum vereador queria fazer uso da palavra, passamos à votação. Vota no seu aí. Vota ali, Arnett.
Recurso 1/2015 aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de lei 14/2015, que dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional suplementar. Pela ordem, senhor Pois não, presidente. vereador. Tem que ser anunciado depois do recurso. Verdade. Aprovado, não sei. Discussão única do projeto de lei 14/2015, que dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional suplementar. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora. Peço a retirada do projeto por 2 sessões. Coloco em discussão o pedido da vereadora doutora Ana Paula de retirar o projeto por 14/2015 por 2 sessões. Em discussão. Nenhum vereador quer fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que foram favoráveis, permanecem como estão, os contrários, querem levantar. Está aprovado o pedido da vereadora, ficando retirado o projeto 14/2015 por 2 sessões. Discussão única do requerimento 155/2015. Solicita ao secretário vereador Geraldo Atleta fazer a leitura do mesmo. Requerimento 155/2015. Senhor presidente e senhores vereadores, requeremos a prorrogação por mais 180 dias do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito, criada pelo Decreto Legislativo número 95/2013 e nomeada pelo ato da Presidência número 13/2014, para apurar seus valores apresentados pela Prefeitura com os devidos pelos contribuintes para a coleta de lixo estão de acordo com o contrato e se a pesagem do lixo confere com o valor pago pela municipalidade. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 22 de junho de 2015, doutora Alexandra Amaral, doutora Ana Paula Neto Marchetti, Raimundo Azevedo Ferreira, Augusto Cândido de Campos e Renato Yoshio Watanabe. Está lá, está constando que está com você. Coloco em discussão o requerimento 155/2015. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Requerimento 155 aprovado por 8 votos. Solicita ao secretário que faça discussão única do requerimento 156/2015. Solicita ao secretário vereador Geraldo Atleta fazer a leitura do mesmo. Requerimento 156/2015. Senhor presidente e senhores vereadores, requeremos a prorrogação por mais 180 dias do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito, criada pelo Decreto Legislativo número 89/2013, de 17 de junho de 2013, e nomeada pelo ato da Presidência número 14/2013, de 19 de junho de 2013, com a finalidade de averiguar possíveis irregularidades na instalação de empresas no Parque Industrial Municipal. Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 22 de junho de 2015, Ana Paula Neto Marchetti, Geraldo Atleta de Oliveira Campos, Eduardo Gomes de Paula, Eduardo Jesus de Mello, Renato Yoshio Watanabe. Requerimento 156, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Requerimento 156 aprovado por 8 votos. Anuncia a ordem do dia da próxima sessão. Segunda discussão do projeto de lei 7/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2016 e de outras providências com emenda. Discussão única do projeto de lei 12/2015, que dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional suplementar. Projeto de resolução 3/2015. Antes de encerrar a presente sessão, convoco a sessão extraordinária para daqui a 3 minutos para deliberar sobre o projeto de lei número 15/2015. E também para recebimento das emendas 9, 10, 11, 12, 13 e 14 do projeto de lei 7/2015. Nada mais havendo tratar na presente sessão, damos a mesa por encerrada. Uma boa noite a todos. Com as bênçãos de Deus, damos início à 91ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Dr. Alexandre Amaral a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e aproveitando a Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmos 144. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelo século e pelo século do século. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família, e excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças.
Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo Bosco. Presente. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta presente. Augusto Canto. Renatinho Watanabe. Presente. Doutora Ana Paula. Presente. Beto. Eduardo Delegacia. Doutor Alexandre Rogério Amaral. Pois não, vereador. Presença. Será consignado até ato, vereador. Anuncio o recebimento das emendas número 9, 10, 11, 12, 13 e 14 ao projeto de lei 7/2015. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei 15/2015, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alumínio a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros e outras providências. Solicito ao secretário-geral da Atleta a fazer a leitura e seus pareceres. Mensagem número 15/2015. Alumínio, 29 de junho de 2015. Senhor presidente, estamos encaminhando a elevada deliberação dessa edilidade, incluso o projeto de lei número 15/2015, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alumínio a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros e da outras providências. Os recursos a serem repassados pelo Governo do Estado de São Paulo, conforme o convênio cópia anexa, serão utilizados na construção da nova creche municipal, convênio firmado com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Educação, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, objetivando a implantação e desenvolvimento do Programa Ação Educacional Estado-Município e Educação Infantil. A celebração desse tipo de convênio é realizada pela Lei Municipal número 797/2004. O valor do repasse poderá ser suplementado em caso de necessidade devidamente justificado pelo município junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. É de responsabilidade do município, conforme o termo de compromisso cópia anexa com o Estado, a execução das obras de contenção de talude localizada na área da construção da creche para fins de viabilização técnica para a liberação do convênio. Certo de que os senhores edis acatarão nosso pedido, por se tratar de obra que vem ao encontro dos anseios da população, principalmente daqueles que estão à espera de uma vaga na creche, para que assim possam desenvolver outras atividades, solicitamos tramitação em caráter de urgência nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Respeitosamente, José Aparecido Teseu, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 15/2015 autoriza a Prefeitura Municipal de Alumínio a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros e da outras providências. José Aparecido Teseu, Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a, inciso 1, receber, através de repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros por intermédio da Secretaria de Educação, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, em cumprimento ao convênio objetivando a implantação e desenvolvimento do Programa Ação Educacional Estado-Município, Educação Infantil, construção de creche. 2. Abrir crédito adicional para fazer face às despesas com a execução das obras e ou aquisições, coberto com recursos a serem repassados via Governo do Estado de São Paulo e Governo Municipal. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 29 de junho de 2015, José Aparecido Teseu, Prefeito Municipal. Parecer jurídico sobre o projeto de lei número 15/2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, trata o projeto de lei ora analisado de pedido de autorização para a celebração de convênio com o Governo do Estado de São Paulo para recebimento de recursos. Destina-se recursos à execução de obras de creche. Contudo, há previsão no inciso 2 do artigo 1º do projeto de lei de abertura de crédito especial para acorrer a despesa. Segundo nosso entendimento, isso fere o artigo 167 da Constituição Federal, mais precisamente os incisos 5 e 7, que prevê. Artigo 167. São vedados. Inciso 5. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. 7. A concessão ou utilização de créditos limitados. Cumpre esclarecer, entretanto, que em outras oportunidades já fizemos observações semelhantes. Contudo, deve-se registrar que fomos informados pela Prefeitura Municipal de Alumínio, naquela ocasião, que o projeto de lei seguia modelo enviado pelo Governo do Estado de São Paulo e que, se isso fosse retirado do texto, poderia ocorrer embaraço à assinatura do convênio. Fica o registro, então.
Esclarecemos ainda que acompanha o projeto a minuta do convênio. Com a ressalva das observações realizadas, entendemos que nada impede a apreciação do projeto de lei em tela. Há prazo para a apreciação, pois foi solicitado o regime de urgência previsto nos artigos, ou melhor, no artigo 42, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Deve ser apreciado em discussão única e para a sua aprovação necessita dos votos da maioria simples dos senhores vereadores, conforme artigos 259 e 272 do Regimento Interno, respectivamente. Salvo o melhor juízo, ao parecer, no domingo 29 de junho de 2015, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Parecer número 38/2015 da Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao projeto apresentado, quanto ao aspecto legal que nos coube examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões 29 de junho de 2015, Eduardo da Delegacia Presidente, Augusto Canto Membro e Beto Membro. Parecer número 39 da Comissão de Orçamento e Finanças. Em análise ao projeto apresentado, quanto ao aspecto financeiro que nos coube examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões 29 de junho de 2015, Raimundo Azevedo, presidente, Augusto Canto, membro, doutora Ana Paula, membro. Coloco em discussão o projeto 15/2015. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Projeto 15/2015, aprovado por 8 votos. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrado. Uma boa noite a todos.